Olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Closing aqui na BMC. Eu sou Carlo Cauti e estamos ao vivo como todas as tardes a partir das 4 horas em ponto. Vamos que temos muitas notícias para comentar juntos, notícias que estão movimentando os mercados financeiros nessa última hora de pregão. Temos também muitos convidados que junto conosco aqui na BMC vão explicar pra gente o que está acontecendo e para você que é trader, então você não pode perder esse pedacinho final do pregão para entender melhor os últimos movimentos das bolsas no Brasil e no mundo. Antes de iniciar o nosso closing, eu deixo sempre para vocês o convite para se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e também ativar o sininho no YouTube para ficar sempre atualizados sobre todas as informações que movimentam o mercado de capitais. Bom, vamos para o nosso giro da Bolsa aqui no Brasil e lá fora. Dia de glória para o Ibovespa nesta sexta-feira, 28 de abril. Dia de glória porque o Ibovespa nesse momento está subindo mais de 1%. Aqui com o nosso Profit da Neológica, estamos vendo que o Ibovespa sobe 1,09%. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo supera os 104 mil pontos nesse momento, né? Estamos por volta de 104.049 pontos. O volume, né, de negócios hoje é de 11 bilhões, cerca de 11 bilhões de reais. E a melhor ação do dia desde manhã cedo é a BRF, na verdade a Gol também agora está subindo, né? Está quase chegando ao topo. Gol que no começo do dia, na verdade, estreou como a maior alta, 8,37%, a CVC 7,84%, BRF 7,73% de alta, mas esses números estão crescendo, estão subindo muito rapidamente, então estão mudando a toda hora. Pior do dia, Sabesp perde 1,59%, Localweb 1,32% e Eletrobras perde 1,13% nesse momento. O dólar, né, por sua vez, sobe 0,16, R$ 4,99, chegou a voltar aos R$ 5 ao longo do pregão. Na manhã desta sexta-feira, agora está aos R$ 4,99. Forte alta para a Petrobras, a Petro 4, né, a preferencial, sobe 1,44%, R$ 23, e a Vale sobe 0,38%, R$ 72 a cotação da Vale. Bom, vamos então, iniciando com o nosso programa, vendo as principais notícias de hoje, e podemos iniciar com as notícias vindo de Brasília. Vamos falar um pouco de macroeconomia, porque a economia brasileira mostrou um forte crescimento entre janeiro e fevereiro desse ano. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira através do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-BR, que avançou 3,32% na série livre de efeitos sazonais, né? O IBC-BR, vocês sabem, ele é considerado a prévia do PIB, né? Então o IBC-BR que subiu forte 3,32%. Um resultado muito positivo também, porque em janeiro o índice tinha caído 0,09%, né? Dado que também foi atualizado nesta sexta-feira, e o índice então superou os 147,49 pontos na série dessazonalizada. Isso foi o maior patamar desde março de 2014. A série histórica do IBC-BR começou em 2003. E esse resultado, gente, surpreendeu porque ficou bastante acima do intervalo de estimativa do mercado financeiro que tinha sido coletado por várias projeções, né? O mercado estava prevendo uma alta de 0,15% a 2%, a mediana era por volta de 1,10%, veio muito forte, veio mais de 3%.
2,6%, né? Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 2,76% na série sem ajustes sazonais, né? Então, melhor desempenho desde 2014 para o IBC-BR. Vamos ver então como que o PIB vai ser divulgado, né? Como que a economia brasileira, qual será o ritmo da economia brasileira. Lembrando que a projeção atual do Banco Central para o PIB é de um crescimento de 1,2% até o final do ano, isso conforme o relatório do Boletim Focus, que é divulgado, sabemos, todas as segundas-feiras. Então, PIB que veio melhor do que o esperado. Agora, outra informação que saiu nesta sexta-feira foi também o desemprego, né? Desemprego que também veio melhor do que o esperado, né? O resultado que foi bastante positivo. E antes disso, deixa eu ver se tem perguntas ou dúvidas aqui sobre aquilo que a gente estava falando nesse momento, senão a gente passa já para a notícia do desemprego. Deixa eu ver se temos perguntas ou dúvidas aqui do nosso público, senão vamos passar para o desemprego, porque a taxa de desemprego no Brasil foi para 8,8% no trimestre móvel terminado em março, segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, que foi divulgada pelo IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nesta sexta-feira. Mesmo se o dado subiu, esse foi o menor resultado para o trimestre desde 2015, quando fechou em 8% em relação ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, entre outubro e dezembro. O período traz um aumento de 0,9 ponto percentual na taxa de desocupação. No mesmo trimestre de 2022, essa taxa era de 11,1%. Com isso, o número absoluto de desocupados no Brasil teve uma alta de 10% contra o trimestre anterior, chegando a 9,4 milhões de pessoas, uma alta de 860 mil pessoas a mais no contingente de desocupados, isso comparado ao último trimestre do ano passado. Agora, em relação ao mesmo período de 2022, e essa é uma comparação relevante a ser feita, né, porque sempre se compara trimestre de um ano com o mesmo trimestre do ano anterior, o recuo foi de 21,1%, ou seja, 2,5 milhões de trabalhadores. Já o total de pessoas ocupadas teve um recuo de 1,6% contra o trimestre anterior, passando para 97,8 milhões de brasileiros, né? Agora, vamos ver o que vai acontecer, porque esse resultado do primeiro trimestre pode indicar que o mercado de trabalho está recuperando seus padrões de sazonalidade após 2 anos de movimentos atípicos por causa da pandemia do novo coronavírus. Isso também foi informação divulgada pelo próprio do IBGE, que explicou que o número de empregados com carteira assinada no setor privado manteve uma certa estabilidade no trimestre. Então, boa parte da queda da ocupação pode ser atribuída à redução dos trabalhadores sem carteira assinada ou no setor público ou também no setor privado ou também setores como outros serviços, agricultura e construção. Bom, agora passando um pouco para as notícias de economia, né? Vamos entender um pouco mais o que está acontecendo no mercado, porque temos forte alta das ações da Cielo, né? Cielo que está tendo uma operação de forte alta. Vamos ver como é que está a Cielo nesse momento, sempre aqui com o nosso profit da Neológica. A Cielo nesse momento está operando em alta de 2,09% nessa sexta-feira, isso após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2023. Resultados que vieram acima das expectativas dos analistas, com a empresa registrando lucro de 441 milhões de reais, alta de 139% na comparação com o mesmo período de 2022. Esse foi o 7º trimestre consecutivo de crescimento do lucro da Cielo e, por isso, as ações estão operando em forte alta na Bolsa de Valores aqui de São Paulo. Agora, essa queda e ascensão da Cielo, né, dos papéis da Cielo, nos últimos tempos, é acompanhada de perto por muitos investidores que estão olhando o papel da empresa como uma boa oportunidade
volatilidade na bolsa. Isso porque, se a gente pegar os últimos 12 meses, vamos ver junto aqui, os últimos 12 meses do papel, ele se valorizou mais de 50%, né? Uma valorização muito expressiva para o Cielo 3, que passou no último ano 50% de alta. Nos últimos 5 anos, se a gente pegar um período mais longo, continua uma queda forte, quase 70% de queda, mas quem comprou os papéis em abril do ano passado está tendo uma valorização importante e as ações prometem entregar ainda mais, isso também segundo o Goldman Sachs, né, que prevê 363 milhões de lucro da Cielo, né? Agora, o resultado foi impactado por custos controlados e também por maiores receitas que vieram da aquisição de recebíveis, né? Vamos ver então o que vai acontecer com a Cielo. Esse foi o maior crescimento desde o primeiro trimestre de 2022, quando tinha sido de 130% também, né? Agora, no total, somando as receitas líquidas da Cielo com a da Cateno, o crescimento foi de 17,2% na comparação anual. Se a gente vê agora, vamos falar um pouco do lado negativo também, a queda do volume de pagamentos, o volume total de pagamentos foi importante entre o quarto trimestre de 22 para o primeiro de 23, foi de 13,1%, chegando a 201 bilhões. Isso poderia afetar as receitas e o lucro dos próximos trimestres. Entretanto, segundo muitos analistas do mercado, essa fraqueza no volume foi mitigada por taxas de serviço melhores e também por um controle maior das despesas da Cielo. Quem de vocês aqui do nosso público que está seguindo a gente tem Cielo? Deixa aqui, vamos ver se tem Cielo a nossa audiência. Temos o Overlander, está falando que tem Petro, né? Então vamos falar de Petro, que está todo mundo perguntando aqui da Petrobras. Bom, a Petrobras informou que a partir desse sábado, ou seja, de amanhã, o preço médio de venda do diesel da estatal para as distribuidoras vai passar de R$ 3,84 para R$ 3,46 por cada litro. Essa redução de 0,38 centavos por litro, falamos sempre do diesel, tá gente? Falamos do diesel. Isso vai acabar impactando, então, diretamente os preços vendidos na bomba, né? Sabemos que não é só apenas o preço das distribuidoras que afeta a bomba, mas também a bomba vai ter, com certeza, uma redução expressiva dos preços do diesel. Sabemos que o preço, que esse anúncio de redução de preço é feito no momento de renovação do Conselho de Administração da Petroleira. Isso começou durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos falar também dos nomes que foram escolhidos para o Conselho da Petroleira. 3 deles são considerados inelegíveis, mas todos os nomes indicados pelo governo federal estão dizendo que a política de preços de combustíveis da Petrobras deve mudar. Uma crítica aqui é feita à Petrobras desde a época da campanha eleitoral, né? Agora, a Petrobras já tinha pontuado também que a redução do preço é um dos objetivos que ela vai levar adiante, mesmo se ela quer manter a competitividade de preços da companhia frente às principais alternativas de suprimentos dos seus clientes e também dar uma otimização dos ativos de refino para o mercado, né? Então, vamos ver o que vai acontecer com a Petrobras. Bom, deixa eu ver se já temos o nosso convidado. Não, ainda não temos o convidado conosco, então vamos continuando com as nossas notícias de hoje, porque as bolsas nesse momento continuam em forte alta. Ibovespa continua em alta, subiu um pouco mais, 1,13% Ibovespa. O volume de negócios também está beirando os 13 bilhões de reais, o volume de negócios no Ibovespa. A melhor ação do dia continua sendo a BRF, alta de 8,76%, Gol perdeu um pouquinho, 7,72%, CVC 7,06%, dia de glória, hoje tudo no verdinho aqui no Ibovespa.
A pior ação do dia se confirma a Sabesp. Sabesp que continua sendo a pior do dia, segundo o nosso profit, está aqui, da Neológica, menos 1,59%, Localweb cai 1,32% e a Eletrobras cai 1,13% nesse momento, né? Então, dia interessante para as bolsas. Então, vamos ver o que vai acontecer até o final do dia. Continuando com as nossas notícias de mercado, porque mais uma empresa que é uma das queridinhas dos investidores pessoas físicas, a Alpargatas, anunciou na noite da última quinta-feira que recebeu um pedido de renúncia de Roberto Funari ao cargo de CEO da empresa. Então, Roberto Funari não é mais o CEO da Alpargatas. A mudança de gestão ocorre exatamente uma semana antes da divulgação do balanço do primeiro trimestre de 2023, que será divulgada na próxima quinta-feira, dia 4 de maio. Então, há poucos dias da divulgação do balanço da empresa, o CEO simplesmente deixa o seu cargo que ocupava desde meados de 2019, quando tinha sido eleito para liderar a empresa. Agora, segundo fato relevante que foi divulgado pela Alpargatas, o Conselho de Administração elegeu Luiz Fernando Ziegler de Santemon, atual membro do colegiado, para exercer o cargo de CEO de forma interina, né? Então, de fato, situação bastante complicada para esta gigante do setor de bens de consumo. Sabemos que é a empresa que faz produtos calçados em geral, em que de fato agora não tem mais uma liderança, porque o CEO pediu para sair há poucos dias antes do balanço, da divulgação do balanço, e agora o Edmond vai exercer esse cargo de forma interina. Edmond, que é conselheiro há pouco mais de 5 anos da empresa e comanda o fundo de Private Equity Dreampact lá nos Estados Unidos. Agora, as ações da Alpargatas, né? Vamos ver como é que reagiram a essa saída, uma forte alta para as ações, alta de 4,26% nesse momento. Então o mercado de fato gostou da saída do CEO, saída repentina do CEO das Alpargatas. Então o mercado acha que foi uma escolha correta. E por último, vamos falar agora de uma empresa que está no olho do furacão. Deixa eu ver se tem umas perguntas ou dúvidas aqui sobre Alpargatas nesse momento. Não. Vamos ver então, vamos passar então para outra notícia um pouco mais polêmica, porque depois de receber um mar de reclamações por conta de viagens que nunca aconteceram, né, de hotéis que receberam calote também, e também o escândalo que envolveu o ex-CEO, a Urbi, que é a antiga Hotel Urbano, vai responder a um processo administrativo que foi anunciado pela Secretaria Nacional do Consumidor, processo que foi determinado no âmbito do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Qual que é o objetivo? Avaliar as irregularidades que podem ter sido cometidas pela empresa, porque há evidências, né, que sugerem que a Urbi, abre aspas, desencadeou um agressivo processo de capitalização ao longo do período da pandemia de Covid-19, oferecendo um serviço para ser fruído em momento futuro, sem se preocupar em reunir condições efetivas ou lastro financeiro para o cumprimento de suas obrigações contratuais correspondentes. Fecha aspas. Vulgo, gente, em muitas poucas palavras, né? Ou seja, né, de bom português, pirâmide financeira. Pegou muito dinheiro de muita gente e simplesmente não deu de volta para as pessoas que tinham comprado de fato produtos ou serviços com a própria Urbi, né? O número de reclamações, por sinal, explodiu, seja de clientes que de hotéis que eram parceiros da plataforma de viagem, estavam reclamando de atrasos no pagamento para a rede hoteleira. Então, de fato, há obrigações contratuais que não foram respeitadas pela Urbi, e isso vai desencadear muito provavelmente um processo administrativo contra a empresa. Empresa que afirmou em nota que, embora não comente processos em andamento por questões legais, segundo ela, abre aspas, tudo será esclarecido perante o Ministério da Justiça, fecha aspas. A companhia se pronunciou
então após essa abertura, né? Na verdade, essa solicitação que vinha do Ministério da Justiça no caso de um processo administrativo sobre esses atrasos de pagamento que, segundo a própria empresa, chegam a 50 milhões de reais nos últimos 45 dias, enquanto outros 90 vão vencer nos próximos 45 dias. Então, teremos um buraco de 140 milhões de reais, mais ou menos, nos próximos dias. Então, situação bastante complicada. Caso cabeludo esse da URB, vamos ver como vai se resolver. Bom, gente, para comentar as notícias do dia, temos o nosso Marcos Saravalli conosco. Vamos ver se já está pronto para o combate. Sim, está conosco. Muito boa tarde, Marcos Saravalli da Sara Invest. O que podemos comentar, Marco, desse dia positivo para o Ibovespa, especialmente puxado por ações da BRF, da CVC e também da Gol? O que vocês estão vendo nessa sexta-feira positiva para o mercado brasileiro? Muito boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. Lembrando que hoje também é o último dia da semana e o último dia do mês, né? Fechando esse mês aí bastante volátil. A princípio vamos caminhando por um dia positivo, um fechamento de mês aí com muita volatilidade. Eu até estava acompanhando também não só o pregão de hoje, né, que tem lá suas particularidades, acredito que seja um efeito também sazonal por ser um último dia de mês, né? Então tem o famoso repique, né, de algumas ações, mas está acompanhando também o fechamento do petróleo, né? O petróleo Brent nesse mês, lembra, tivemos tantos assuntos em relação ao Brent, mas no acumulado do ano ainda temos uma queda acumulada, o que também pode beneficiar o melhor comportamento da inflação ao redor do mundo, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre, na nossa sessão de gráficos, vamos falar também um pouquinho sobre a agenda econômica da semana que vem. Lembrando que a semana que vem, todo mundo já sabe, é uma semana mais curta por conta do feriado do 1º de maio, a gente começando aqui o nosso mês de maio um pouquinho já mais curto. Mas para essa semana tivemos, principalmente, acho que o grande destaque foi um pouquinho menos a agenda econômica, né? Destaque hoje, né, o PCI, mas destaque positivo para a agenda corporativa, né? Lá fora, os balanços das Big Techs surpreendendo positivamente. E por aqui, talvez aquelas ações que mais sofreram, que estavam mais desgastadas, mais realmente atrasadas, beta mais forte e por conta da sinalização talvez de uma atividade econômica um pouco mais forte, surpreendeu positivamente BCBR. Inflação por aqui no Brasil, a gente já começa a ter algumas boas surpresas. Eu gostei particularmente, embora ainda haja crítica em relação ao núcleo da inflação, mas surpresa positiva é o IPCA 15 ao longo dessa semana. Temos espaço ou não, a gente vai falar um pouquinho da semana que vem para cair juros, não nessa próxima reunião, mas ainda nesse ano, acaba impulsionando essas ações que eu chamo de beta mais alto, que é CVC, Brasil Foods, é um caso particular, e outras empresas aí que estão talvez no low histórico, no low recente desses últimos anos. Então acredito que semana que vem promete muita novidade, mas seguimos com uma agenda econômica muito forte e também agenda corporativa, né? Então esse é o resultado. Talvez fechamento da semana, destaque para as empresas de beta, né, mais alto, as empresas e ações mais agressivas aqui na nossa B3. Pois é, né, Marco? O petróleo que você falou, né? Eu estava dando uma olhada aqui, a alta está acelerando, né? Agora está subindo mais de 2,66% o Brent que é referência para o mercado brasileiro, né? Lembrando que a Petrobras também é impactada nessa alta do Brent, chegou a 80,29 dólares ao barril lá em Londres, então temos um Brent em forte alta. Temos também o minério de ferro, fechou em alta lá na China, 2,64% no último pregão, então, de fato, minério de ferro, né, que explica como a Vale também está subindo bastante. Deixa eu ver aqui se temos perguntas ou dúvidas para o nosso Saravalli, senão a gente passa para a próxima notícia. Deixa eu ver aqui, Saravalli, o que você está achando dessa questão dessas notícias que a gente estava dando agora, da Petrobras reduzir esse preço? Você acha que vai ter algum impacto na ação da empresa ou era algo já esperado
apoiado pelo mercado. Petrobras que tem mais folga para reduzir o preço do diesel também, por causa de uma certa redução do preço do combustível nos últimos meses. Qual que você acha que é uma explicação, né, uma reação que a ação da Petrobras pode ter nos próximos pregões após essa redução do preço? Muito bom. O acionista de Petrobras esse ano 2023 vai ser caracterizado pela ansiedade, né? Vamos dizer assim. Então a gente vai acompanhar o ano e a gente vai lembrar, qual resume em uma palavra o ano de um acionista da Petrobras. Vai ser ansiedade. A gente tem muita ansiedade em relação à distribuição de dividendos, à retenção de lucros, a programa de preço, né? Precificação, né? A estrutura de capital, a investimentos, inclusive uma crítica que inclusive eu estava essa semana falando com alguns especialistas do setor, por exemplo, em manutenção de plataformas, enfim, empresas de serviço de manutenção. E uma coisa que eles falaram, por exemplo, é que só a manutenção, né, de por exemplo, uma usina eólica offshore é muito mais do que o dobro do que a manutenção de uma empresa, os investimentos necessários numa usina e talvez não necessariamente tendo o dobro de energia. O que eu estou querendo dizer? Talvez o retorno seja muito menor, né, para esse investimento. Então esse ano vai ser um ano de questionamento, de ansiedade, né, em relação à Petrobras, mas acho que o lado bom serão os efeitos que a gente vai perceber muito em breve, daqui a pouquinho no nosso IPCA. A leitura é que a nossa inflação nesse ano já vai caminhando mais próxima do centro da meta, dentro ali dos objetivos buscados pelo Banco Central, mostram que a política monetária tem seu efeito, mas também agora com o petróleo também ficando mais estável nesse patamar, pode ajudar na nossa economia, na nossa política monetária. Então são efeitos positivos que com certeza o Banco Central deve considerar, né? Já antecipando um pouquinho da agenda da semana que vem, a gente tem decisão de juros e a gente vai acompanhar também muito de perto aqui na BBC News o comunicado, né, do Roberto Campos Neto, do Banco Central, em relação à decisão de juros, que ninguém espera abundância, mas principalmente quais são os próximos passos da nossa política monetária. Mas em relação à Petrobras, seguimos ansiosos do que serão os próximos passos da companhia em todos esses principais indicadores, né? Mas a princípio, como você falou, continuamos preferindo outras ações muito menores, né? Não comparáveis à Petrobras, mas que têm apresentado bons resultados. Um caso delas, 3R, que somente ontem subiu mais de 12%, é uma das nossas preferências, né? E segue também se destacando positivamente, né? São riscos diferentes, empresas diferentes, mas talvez dentro do mesmo setor é importante procurar outras alternativas. Perfeito, perfeito. Obrigado, Marco. Então, vamos passar também a falar com o nosso primeiro convidado do dia. Deixa eu ver se ele já está conosco também, que deixa eu ver aqui, o Gabriel Boenti, analista da Varos. Deixa eu ver se o Gabriel já está aqui pronto conosco. Não, ainda não. Aqui, agora sim temos o Gabriel. Muito boa tarde, Gabriel. Bem-vindo ao Closing aqui da BMC. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com vocês para a gente trocar essa ideia. Prazer todo nosso. Vamos lá, Gabriel. Bom, vamos falar um pouquinho de uma empresa que também está uma situação bastante positiva, que é a Suzano. Suzano que divulgou ontem ontem à noite, né, o seu balanço. A Suzano, deixa eu ver como é que está agora a ação da Suzano nesse momento. Deixa eu ver aqui como é que está o papel no nosso profit da Neológica. Deixa eu ver aqui, tá? Não consigo ver o papel da Suzano, mas tudo bem. A Suzano ontem divulgou os seus resultados, né, Gabriel? O que você achou dos números da empresa e o que esperar também do papel dessa gigante da celulose nos próximos meses, nas próximas semanas e meses? Legal, então vamos lá. Pelos resultados da Suzano, a gente tem que entender direitinho como é que é a história que está sendo contada no setor de papel e celulose. A Suzano é uma empresa que ela foca mais no setor de fibra curta, então por isso até que ela produz apenas eucalipto, é o foco dela. Fibra curta, você consegue fazer o quê? Você consegue fazer papel para escrever, né, o papel do dia a dia, e principalmente também que ela faz bastante papel tissue, que basicamente são os papéis sanitários, né, papel higiênico, guardanapo e por aí vai. Então, para esse setor, a gente tem que entender a história, que é contada em relação ao trimestre passado e ao mesmo trimestre do ano passado.
Em relação ao trimestre passado, realmente os números dão uma queda, por conta até dessa sazonalidade. Tem até uma expectativa interessante por conta das voltas às aulas, mas o forte mesmo foi no ano passado. E essa queda em relação ao quarto trimestre de 22, que ela teve uma queda sim, foi muito mais por conta da queda do dólar, que a gente está vendo agora, né? E também por uma pequena queda do volume. Mas em relação ao ano passado, aí em relação ao primeiro trimestre do ano passado, aí o resultado veio bem legal. Eu tô até com minha colinha aqui, ela em receita, em relação ao ano passado, líquida total, foi 9,7 bi, e esse ano, o primeiro TRI de 23, ela faturou 11,2 bi. Então aí é um aumento de 16%, muito por conta da celulose, que ela vende mesmo, a commodity. Então isso é muito interessante. E chamando a atenção para o fato que essa diferença foi mantido o volume de venda, não teve tanta diferença, foi apenas um crescimento de 2% do volume total. Então isso é muito explicado pelo preço. O preço médio da celulose, ela teve uma alta em relação ao mesmo trimestre do ano passado, mas ela teve uma queda em relação ao mesmo trimestre. Então, isso até é um sinal de atenção para as empresas do setor de celulose. Porque, sim, em relação ao trimestre passado, quarto trimestre, a celulose teve uma queda. Mas em relação ao mesmo trimestre do ano passado, teve uma alta. Então a gente tem que entender a história. Se você quiser comparar tri a tri, aí realmente não é tão interessante. Mas a comparação correta, para a gente entender a sazonalidade, que em relação ao primeiro tri, aí a Suzano realmente mostrou um resultado bem interessante, tá? Muito por conta do dólar, que nesse período desse ano tá melhor, e também por conta do preço da celulose. Outro ponto muito interessante que a gente tem que chamar atenção aqui para a Suzano é a alavancagem dela. O que acontece? As empresas de celulose, elas tiveram um timing excelente, porque lá por 2018, 2019, eles prevendo que a demanda global pelos produtos por papel ia aumentar, eles se prepararam para construir várias fábricas, né? Então, grandes projetos de celulose estão saindo do papel. Inclusive, a principal fábrica de celulose do mundo, a maior, vai ser a da Suzano, lá no Mato Grosso do Sul. Até conversei com os amigos de lá, eles falam que passam perto, e realmente é impressionante, é muito grande, celulose de fibra curta. Então, assim, então por conta disso, naturalmente, o setor já é de a commodity, a celulose, ela tem volatilidade baixa. Então, tradicionalmente, as empresas do setor são mais alavancadas. Pega, por exemplo, aí da Klabin, que sempre beira os 3 vezes a dívida líquida EBITDA, né? Geralmente está em 3. E a da Suzano, esse trimestre, ela reduziu para 1,9 a dívida líquida EBITDA. Antes era 2 no trimestre passado, e agora ela está em 1,9 vezes a dívida líquida EBITDA. O que é muito interessante, porque dá uma segurança a mais para a gente ter ela segurando um pouco mais a casinha, mesmo no momento de grande expansão. Até porque a fábrica só vai ser terminada no final do ano passado e tudo mais. Então, assim, a Suzano, ela não está fazendo essas grandes loucuras, ela está seguindo o cronograma. Então, isso é uma notícia muito boa também, por isso até a ação está subindo aí mais de 3% hoje, porque o resultado na comparação na base anual foi bem interessante, e também por ela estar segurando a casinha dessa maneira. Isso é muito legal também. Está todo vapor nesse momento, está subindo mais de 3%, 3,26% nesse momento exato. Então, bom, vou deixar então a palavra para o nosso Marco Saravalli. Marco, o que você acha da Suzano, qual é a sua visão e eventualmente sua pergunta para o Gabriel? Boa tarde, Gabriel, tudo bom? Boa tarde, Marco. Bom, são todas elas ótimas empresas, mas a pergunta sempre que fica, né, Gabriel, vamos pegar aqui duas empresas, tá? Sem falar de Irani, que talvez seja mais mid small cap, mas sempre se compara, não necessariamente são empresas iguais, tem suas semelhanças, suas diferenças, mas sempre aquela questão, agora, a partir de agora, estamos até vendo hoje o BCBR e já envezando um pouquinho a resposta, né? O BCBR surpreendendo positivamente. Seria um momento muito mais de Klabin daqui para frente, né? Acreditando talvez num juro brasileiro caindo, enfim. Ou, pelo contrário, né? Talvez a Suzano, a gente pode estar chegando num low de preço de celulose, enfim. Como é que você vê entre essas duas opções, tendo só duas opções? Você só pode escolher entre A e B, né? Então, é hora de Suzano, é hora de Klabin.
a pergunta diretamente, né? Legal, legal. Olha, eu posso causar até uma pequena polêmica, mas eu tenho respaldo. Eu sou do time de Suzano hoje, tá? Klabin a gente até tinha na carteira, mas a gente acabou tirando. Suzano ainda não tem. A gente ainda não tem a análise completa publicada, mas são dois fatores que pesam a favor da Suzano. Ela é mais exposta ao mercado externo, a receita dela aí está na faixa de 80% em dólar, enquanto da Klabin já é mais 60% do mercado externo, da receita dela. E outro fator é a alavancagem. Por que eu falo da alavancagem? A alavancagem da Klabin é bem mais alta, está na casa aí dos quase 3 vezes dívida líquida EBITDA. Quando você investe numa ação que tem mais alavancagem, a TIR dela cai. Então, a taxa as duas têm potencial de upside, sim. Você pega os níveis de preço das ações, ambas têm potencial de upside, só que a Klabin ela vai ter um retorno menor por conta de uma alavancagem maior. Então, se você pega olhando para valor, olhando para algo que vai agregar e te dar retorno, ainda mais no cenário de Selic a 13 e poucos %, aí já complica muito você arriscar em TIR menores. Então, por conta disso, eu sou mais da Suzano. Tá? Esses são os dois pontos. E também o próprio Bank of America, né? Ele falou isso essa semana. Eles deram a call para a Suzano e estão um pouco mais reticentes com Klabin. Sem contar que Klabin ela é mais focada para embalagem, para mais fibra longa, né? Uhum. Assim, é bem dividido, mas o forte dela é bem fibra longa, que é papelão. Enquanto a Suzano é mais o papel do dia a dia, papel de escrever e tudo mais. Então, são mercados. Elas são similares, né? Ambas plantam árvore, mas até a árvore que elas plantam é diferente. Porque enquanto a Suzano fica só no eucalipto, a Klabin já tem os dois. Então, basicamente, tudo que a Suzano faz, a Klabin poderia fazer. Ela não faz papel de fibra curta. Ela só vende essa celulose. Então, é aí que as duas competem diretamente, pelos clientes lá fora, para celulose de fibra curta. E nesse cenário, a Suzano está se dando melhor, porque ela está vendendo mais. A expectativa da Klabin é muito boa, o resultado para a semana que vem também, mas os desafios vão ser os mesmos. Vamos ver agora com a Klabin terminando as obras lá no Puma 2, como que vai ser esse ramp-up, né? Como que ela vai aumentar essa produção e como que o mundo vai puxar também, porque a gente tem uma sazonalidade um pouquinho menor agora, nesse trimestre, porque pensa comigo, o que seria uma coisa boa para a sazonalidade de embalagem? Final de ano, época de festa, Natal e tudo mais, embalagens elas são bem favorecidas. Então, agora que a gente não está nesse final de ano, dá uma diminuidazinha, né? E aí aumenta muito mais a questão dos papéis normais do dia a dia, né? Volta às aulas e tudo mais. Então, a expectativa é boa também para a Klabin, mas vamos ficar bem atento a essa parte do custo, do CAPEX dela e dessa alavancagem. Perfeito, perfeito. Agora, vocês estavam falando de Irani, né? A Irani também soltou os resultados há poucas horas atrás. O que você achou, rapidamente, que temos poucos minutos ainda, Gabriel, só para o nosso público que também está perguntando aqui de Irani, o que você achou de Irani? Hoje as ações estão caindo 1,15%, então o mercado não gostou tanto assim. Qual que é a sua visão sobre os resultados do primeiro trimestre do ano da Irani? Lembrando que desde janeiro a ação está assim valorizando 9,86%, né? Então, qual é a sua opinião sobre esses números divulgados hoje? Legal. Eu até vi no Twitter um pessoal criticando que o release da Irani é complicado porque eles basicamente transcrevem um gráfico em texto. Então eles não dão tanta pista assim pra gente. Mas o que eu posso dizer é que eles aumentaram muito os custos no SG&A, né? Nesse setor aí de papel celular eles chamam de custo caixa, que é o SG&A e o CPV, o CMV. Então eles deram uma aumentada e aumentou também a dívida líquida. Eu tô pegando aqui a minha colinha. Na comparação base anual, estava 0,9 no ano passado, o primeiro TRI, e agora está 1,51 na dívida líquida EBITDA. Então, apesar de ser menor do que Suzano e Klabin, ainda esse aumento de dívida é um pouco complicado. Isso é justificado porque eles estão também com um projeto de expansão, a plataforma Gaia. Eu até só tenho um texto para os assinantes, né, que a Irani passa por um remake. Era uma empresa e a partir de 2020 ela está se reinventando. E muito passa pela essa plataforma, o projeto Gaia, que basicamente eles querem ser autossuficiente em energia, né? E eles querem aumentar a produção. Então, a estratégia da Irani é segurar a casinha
reduzir custos e aí sim poder expandir, que nem as grandes estão fazendo. Mas esse trimestre os custos vieram maiores e a geração de caixa também. Então isso deixou a gente um pouco com o pé atrás pelo que está acontecendo. É uma empresa que ela sai da celulose e foca na embalagem. Ela não vende celulose, ela produz, mas não vende. E é muito mais embalagem para quem? Para o setor de frigorífico, já que ela está ali no centro-oeste catarinense, ela vende para aquela galera ali que exporta a carne para a China e tudo mais. Então, tem que ser um tipo de papel especial, papel de fibra virgem, para estar em contato com o alimento. Então, é bem importante esse setor para a Irani. Então, com essa receita aí meio cambaleante e que caiu, não caiu, ela se manteve no mesmo patamar, ficou em 406 milhões e ano passado foi 407. Ela meio que ficou estável, mas os custos aumentaram. Então isso derruba a margem EBITDA, a margem EBIT, derruba tudo. Então por conta disso, vamos ter que esperar a call para a diretoria explicar para a gente, mas os números crus assim não foram tão empolgantes não. Perfeito, perfeito. Deixa eu só dar uma última notícia que acabou de sair aqui, uma breaking news para vocês. O presidente da Argentina está vindo ao Brasil de forma assim inesperada. Na próxima terça-feira é aguardado o presidente Alberto Fernandes. Muito provavelmente essa visita que não estava na agenda do presidente Lula e nem na agenda do presidente Fernandes, uma visita absolutamente inesperada, e será realizada por causa da situação muito complicada na Argentina, situação que está forçando a Argentina a achar alternativas para poder financiar suas importações. Então é muito provável que o presidente Fernandes chegue aqui para se encontrar com o Lula para discutir de dinheiro brasileiro para financiar as compras argentinas. Lembrando que o Banco Central argentino está $100, então não tem dólar para poder financiar importações, para comprar importados, produtos importados fundamentais para o dia a dia. O peso também está perdendo valor cada dia mais, né? Está se tornando uma moeda quase inexpressiva, nos mesmos moldes daquilo que está acontecendo na Venezuela, e é por isso então que o presidente argentino estaria chegando ao Brasil. Vamos ver então o que vai acontecer e se de fato teremos mais dinheiro indo do Brasil para a Argentina. Antes de voltar com o Gabriel, Marcos Saravalli queria fazer um comentário sobre essa chegada do Fernandes. O que você espera dessa visita? O que a gente pode esperar dessa visita, desse encontro entre Lula e Fernandes? Encontro que, de novo, não estava na agenda nenhum dos dois. Foi uma notícia, uma breaking news que acabou de chegar, mas que poderia significar mais dinheiro brasileiro indo para países vizinhos. A sinalização continua sendo essa. A gente claramente tem notícias positivas aqui no Brasil, até como o próprio BCBR hoje, surpreendendo positivamente. E a gente tem de lado um vizinho que claramente passa por necessidades. Então é muito mais o viés, né, o vetor Brasil ajudando, tendo que, né, de certa forma, alimentar o vizinho, do que o inverso. Então acho que talvez seja mais uma corrida para solicitar alguma espécie de ajuda do que o brasileiro ganhando com alguma relação. Mas lembrando que a gente já teve uma relação muito forte com a Argentina em termos de pauta de exportação. É importante sempre estar próximos, mas também é importante valorizar o emprego brasileiro, né? O financiamento do Brasil, né? A produção local. Então essa é uma decisão, lógico, difícil, né? Não tão fácil, mas com certeza deve vir com alguma corrida para ajudar, né? Nós ajudarmos mais os nossos irmãos aqui latinos. Então a gente vê claramente essa discrepância, e a gente está vendo isso não só na moeda, na inflação, patamar de juros, desemprego, né? Todos os indicadores bastante ruins da economia da Argentina, e talvez esse vai ser uma aproximação para pedir cada vez mais recursos aqui e ajuda para serem destinados à Argentina. Ou seja, o Fernandes, o presidente da Argentina, chegando ao Brasil na terça-feira com o chapéu na mão, né, pedindo dinheiro, porque a economia está em frangalhos, políticas econômicas desastrosas, levadas adiante por muitos anos, acabou nisso, inflação a mais de 100% ao ano, juros que chegaram aos 78% ao ano, inclusive juro está menor do que a inflação. Então imagine
imagine só como é que está a situação, moedas se desvalorizando e um PIB que está colapsando. Então, situação muito complicada na Argentina. Vamos ver o que vai acontecer. Gente, rápido intervalo, já voltamos com nossos convidados, então não saia daí, porque ainda temos muitas notícias para comentar com vocês nesse finalzinho de sexta-feira, bolsa que fecha daqui 15 minutos, então você não pode perder nosso próximo bloco. 2 minutinhos e voltamos já já. BMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing desta sexta-feira. Muito boa tarde para você que está seguindo a gente aqui na BMC. Vamos que vamos, porque a bolsa está prestes a fechar. Mais 13 minutinhos de pregão. Nesse momento, 4 horas e 47 minutos. Estaremos juntos aqui na BMC até às 18 horas. Vão deixando aqui suas perguntas ou dúvidas para os nossos convidados, que a gente já vai fazê-las ao vivo e a cores para vocês. E enquanto isso, vamos dar uma rápida olhada de como está o mercado nesse momento, porque é um dia positivo para o Ibovespa e a gente vê os resultados através do nosso Profit da Neológica, que é a melhor ferramenta para você que é trader. E como vocês estão vendo atrás de mim, dia de glória para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, tudo no verdinho, pouquíssimas ações estão no vermelho. Ibovespa, que nesse momento sobe 1,19%, 1,15%, aliás, 104.108 pontos. Dólar sobe também 0,12%, cotado a R$ 4,99. O volume de negócios está subindo 13 bilhões de reais, quase 14, 13,82 bilhões de reais. Petrobras sobe forte 1,52%, R$ 23,62. A ação preferencial. Vale também sobe 0,42, R$ 72,06. Mas a melhor ação do dia nesse momento é sempre a BRF, 9,28% de alta para a ação
da BRF, a Gol também sobe forte, 8,54, a segunda maior do dia, e a Azul sobe forte também, 6,67% de alta. Por outro lado, temos a Sabesp, que cai, a pior do dia, 1,36%, o Local Web perde também 1,32%, e a Eletrobras está caindo 1,02%. Bom, vamos passar então para o nosso segundo convidado de hoje para comentar as notícias. Junto conosco temos o Mário Goulart, que está aqui conosco na redação aqui da BMC. Mário Goulart, analista CNPI e criador do canal O Analisto. Muito boa tarde, Mário, e muito bem-vindo ao Closing da BMC. Boa tarde, boa tarde. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Uma boa tarde aí para os nossos telespectadores. E a semana terminando bem humorada aí, a Bolsa parece que reagindo bem. Lá fora também a manhã começava meio preocupada. A gente está terminando o dia positivo, bem positivo aqui no Brasil, né? Pois é, né? A semana começou meio turbulenta, começou complicada, a Bolsa estava em queda, agora estamos terminando com certo otimismo, dados macroeconômicos que estão no positivo também. Qual que é a sua opinião? Qual que é a situação macroeconômica do Brasil nesse momento? O que esperar também da Bolsa, considerando que saiu os dados da prévia do PIB, saíram os dados também sobre desemprego, os balanços das maiores empresas brasileiras não estão tão ruins assim. Qual que é o seu cenário nesse momento para a economia do Brasil e o que esperar da Bolsa? Bom, a gente vem aí de um período de bastante pessimismo, né? Eu acho que os primeiros meses aí do ano foram, e a gente olha até pelo desempenho da Bolsa, foi um desempenho ruim nesses já quase 4 meses, né? Mas alguns balanços estão saindo positivos, nós estamos tendo algumas notícias positivas aí. Tivemos o envio eu acho que a grande questão aí que movimentou esse começo de ano no Brasil é a questão do arcabouço fiscal, que apesar de não estar muito sólido, também o pessoal esperava, eu acho que se esperava pior da economia brasileira. Então a gente está tendo um pouquinho mais de otimismo nesse momento. Eu estava olhando aqui o balanço da Suzano, que foi bom e vem reagindo bem a empresa hoje. Você tem aí o dólar também que tem ajudado. Deixa eu ver aqui como é que ele está. Subindo nesse momento o dólar, está subindo, quase R$5. Mas fechando abaixo ainda dos R$5. A gente chegou a ter um momento aí de dólar a 5,30, com um pessimismo bastante acentuado, e as coisas parecem estar se acalmando um pouquinho. A gente vai sentindo um pouquinho mais de otimismo, e o otimismo lá fora está ajudando também. Eu acho que isso vale a pena ressaltar. A gente teve uma semana, apesar de alguns daquela questão de bancos ainda incomodar, a gente vê a questão aí, por exemplo, do First Republic, os balanços das empresas, os balanços das techs foram positivos. Então, você teve aí a Meta, por exemplo, reportou um excelente balanço essa semana, ajudou a voltar um certo otimismo de mercado em relação ao índice Nasdaq, que estava ele vinha meio arrastado, vinha meio preocupado. A Meta deu uma mudada, uma subida aí acho que logo depois, logo após a publicação, subida de quase 15% no valor da ação. Intel teve bons números, a gente teve Microsoft com bons números, Google com bons números. A Amazon, que foi para mim o dado mais interessante, a publicação dela ontem foi uma loucura. Se a gente olha o gráfico da Amazon, imediatamente após a publicação, a ação disparou quase 15%. E depois o pessoal leu os detalhes aí e a ação começou a cair e acabou fechando no 0 a 0. Inclusive hoje devolveu os quase 5% que tinha ganho. Então a gente está, eu acho que um momento mais otimista do que a gente tinha um mês atrás.
Perfeito, perfeito. De fato, os números lá fora vieram melhores do que o esperado. O que você está achando das empresas brasileiras, né? A gente teve Vale, que saiu também o balanço poucas horas atrás, basicamente, né? Saiu na noite entre quarta e quinta-feira. Hoje, Suzano. Estamos tendo os balanços das grandes empresas. Daqui a pouco teremos os grandes bancos também brasileiros. Qual que é a sua expectativa para essa primeira temporada de resultados aqui no Brasil, considerando aquilo que já vimos nessas primeiras semana e meio, né, de números divulgados? Bom, Vale veio aí com um balanço vigoroso, né? Você pega aí nos últimos 12 meses, 36% de margem líquida. Isso é uma maquininha de fazer dinheiro, né? Mesmo sofrendo com alguns momentos que foram ruins. Aí você teve alguns dias, esses últimos dias foram ruins para a Vale por conta do preço do minério de ferro, que veio caindo, mesmo com aquela recuperação boa que está tendo na economia chinesa após o fim da política do Covid-0, a Vale ainda não teve aquele momento. Mas vamos lá, nos últimos 12 meses ela está com um balanço legal. Esse começo de ano, mesmo esse primeiro quarter, deu 23% de margem líquida. Mas imagina, margem líquida para uma empresa desse porte é um resultado muito grande. A Vale ainda tem uma situação bem positiva. Outra que me surpreendeu muito positivamente foi a Suzano, tanto que ela está subindo agora, vamos ver aqui, ela sobe mais de 4%, sobe 4,15%, e num dia em que o dólar está um pouco abaixo, né? A gente vê o dólar aí abaixo dos R$5, e o dólar, como toda empresa de commodity, ela sofre muito quando o dólar cai. Elas são empresas defensivas para o investidor que está preocupado com a questão de câmbio. E ela reportou uma margem muito positiva também, está tendo uma subida grande. Vamos ver o resto da temporada. A temporada nos Estados Unidos já está mais avançada, acho que as principais empresas já reportaram, acho que das realmente que movem o mercado está faltando a Apple, mas as grandes farmacêuticas reportaram. Hoje nós tivemos a Exxon e a Chevron reportando. Exxon agradou o mercado também. Vamos ver aqui no Brasil como é que vai ser com Petrobras. O Santander teve aí um balanço razoável também. Há uma expectativa em relação aos três grandes bancos, que são o Itaú, o Bradesco e o Banco do Brasil, para ver se eles passaram aquele momento de trauma que teve. O ano já começou com o trauma das lojas americanas, que deu uma preocupação grande em relação aos bancos. A gente viu como o Bradesco sofreu por conta da exposição na crise das americanas. Mesmo o Itaú, que estava mais protegido, também sofreu. Os papéis dos bancos, de uma forma geral, tiveram um pouco de dificuldade com isso. Então, acho que a grande expectativa agora é ver como é que esses bancos vão reagir nesse primeiro trimestre. Como é que vão sair esses números? A gente já viu também que o Santander colocou de lado umas PDDs maiores do que esperado, né? Então o Santander também está começando a se preparar para um eventual aumento da inadimplência, que pode também não ocorrer, né? A gente viu isso acontecendo já em outros momentos, por exemplo, durante a pandemia, os bancos colocaram muita PDD de lado, depois não houve essa explosão de inadimplência. Vamos ver se de fato isso vai acontecer também nos próximos bancos, né? Saroli, qual que é a sua opinião sobre a situação do setor financeiro como um todo? O que você espera dos balanços de Itaú, Bradesco e de outros quando sairão? Agora aqui já temos os números do Santander. Muito bom. Eu tenho uma opinião um pouco mais radical em relação aos grandes bancos, né? Naquela hora que a gente perde, né, amigos, né, ganha alguns inimigos, mas eu deixo muito claro a minha opinião numa visão de analista, né? Não coloco uma visão de funcionário, né, ou possíveis amigos dentro dos bancos como funcionários, como carreira ou como prestação de serviço. Como analista, o que a gente prefere? E isso com certeza vai ser confirmado nessa temporada de balanço, quando a gente já está vendo aqui o Santander, e a gente vai ver agora o Bradesco, outros grandes resultados entre os 4 bancões listados em bolsa.
A nossa preferência continua sendo em qualidade, né? Não necessariamente assim, Marco, eu vou comprar o que está mais barato porque desse preço não passa, né? Então, primeiro, preferir a qualidade. O que é qualidade? Me sinto muito confortável na entrega de resultados do Itaú, assim como foi no quarto trimestre, assim como tem sido os últimos resultados do Itaú. É um banco negociado com múltiplos mais altos, mas que me entrega uma rentabilidade muito superior aos outros bancos. Então, eu me sinto muito mais confortável. Se eu for ser sócio de uma empresa, eu prefiro que seja uma empresa previsível e que me entrega pelo menos o custo de capital. Isso eu encontro no Itaú, né? Mas eu quero comprar um banco mais agressivo, que está entregando bons resultados e que ainda esteja barato. Isso a gente vai encontrar no Bradesco e no Santander? Não, isso a gente vai encontrar no Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil tem sido uma das melhores performances, continua ainda bastante descontado, mesmo com a valorização recente, né? E isso vai ser confirmado. Mas lembrando que o Banco do Brasil sempre tem um risco de ingerência possível, né? Risco possível, é um banco público, enfim, de capital misto, tem essas preocupações, então, historicamente é negociado com múltiplos mais baixos. Então, quer um banco mais barato? O Banco do Brasil ainda continua barato. Quer um banco mais caro, mas que entrega uma belíssima rentabilidade e uma previsibilidade? Itaú, né? O Santander e o Bradesco continuam, na minha opinião, decepcionando, né? Não quero dizer que o resultado está melhor ou está pior. Se a gente olhar para o Santander, algumas linhas melhoraram, outras ainda continuam muito ruins, mas não me entrega o custo de capital. Se for pensar numa empresa como qualquer outra empresa, se o Mário me ligar e falar assim, Marco, vamos abrir uma empresa aqui, ela vai dar retorno de 5% ao ano nos próximos 10 anos, você nem abre essa empresa, né? É mais ou menos isso. Estou sendo radical, mas é mais ou menos o que está acontecendo com o Bradesco e Santander, por isso que a gente continua não gostando, mesmo achando que está super barato, mas não é tipo de empresa de banco que eu gostaria de ser sócio, né, com esses resultados. Perfeito. Agora, pegando o gancho que você falou do Banco do Brasil, vou falar de outra empresa estatal, porque a Petrobras teve a Assembleia Geral dos Acionistas e aprovou na última quinta-feira 8 novos membros do Conselho de Administração, incluindo 3 nomes que foram indicados pelo governo federal como representantes da União. Nomes que tinham sido rejeitados, por sinal, por todas as instâncias de governança da estatal petrolífera, isso por causa de não cumprirem os requisitos da lei das estatais, né? Então, 3 nomes que foram apresentados foram rejeitados pelos comitês internos da Petrobras, né? E mesmo assim eles foram aprovados, eles foram nomeados, né? Agora, o que vocês acham dessa situação da Petrobras? Esses 3 conselheiros eleitos, né, que foram rejeitados pelos mecanismos internos da estatal por não respeitar a lei, de fato inelegíveis, né? O que esperar de uma Petrobras que já começa com o pé esquerdo na nomeação da sua diretoria e o que esperar nos próximos anos da política de preço da empresa e eventualmente de coisas piores, né? Lembrando que o escândalo do Petrolão começou na Petrobras, né? Eu acho que o mercado já escreveu o que esperar. A gente está olhando aqui de outubro para cá, da eleição para cá, a ação da Petrobras caiu lá de 38,39 para 23,5 hoje. Então, o mercado já vem dando essa interpretação mais crítica em relação à empresa. Ele vê de uma forma nem um pouco positiva a questão de ingerências políticas. Lembrando que ingerências políticas aconteceram durante todo o governo passado, tá? Isso não é uma exclusividade do governo do Luiz Inácio. O governo do Dr. Jair também, ele teve uma série de questões ali de falar sobre mudança de política de preço em véspera de vencimento de opções. Nós tivemos uma série de coisas que foram complicadas aí. Mas, vamos lá, o mercado não tem apreciado isso aí. E o preço do petróleo também não está ajudando, né? Mesmo com aquele... Nós tivemos um mês atrás, pouco menos de um mês, um corte de produção por parte da OPEP+. O saudita chegou lá, cortou a produção. O petróleo que estava abaixo dos $80... pulou para 85, chegou até um pico de 87, o Brent. E depois ele vem caindo desde então. Então, isso também não está ajudando o preço da Petrobras. Você tem esse outro fator aí que é muito relevante. Parece que o preço
do petróleo, depois daquele susto com o início da guerra da Ucrânia, que ele foi bater lá em $120, ele só vem caindo desde então. E mesmo essas mexidas aí que a OPEP tem feito, não tem sustentado muito acima o preço do petróleo. Então, eu acho que esses dois fatores aí prejudicando um pouco do preço da ação da Petrobras. Concorda comigo, Zaravalho? É sempre aquela dúvida, será que a gente num país aí tão grande, tão vasto, pessoas tão qualificadas, a gente não encontre, né, alguém que não tenha alguma espécie de conflito ou que possa restringir, que precise ser alterada a lei das estatais? Tanta gente qualificada, né? Por que precisa mudar a lei das estatais, romper a lei das estatais, né? Trazer mais insegurança, trazer menos governança para a companhia, né? Foi tão difícil conquistar essa governança corporativa, né? Trazer mais previsibilidade, trazer mais segurança para o minoritário, mais alinhamento, né, com o controlador e com os minoritários, né? Precisamos dar passos para trás em relação à governança corporativa, né? Por que precisam ser exatamente essas 3 pessoas, né? Não temos outras pessoas qualificadas, mas que não têm esse conflito? Eu acho que essa dúvida, Carlos, assim, a gente poderia ficar aqui batendo falando sobre vários pontos, né? Mas estamos falando de um ponto só que já muda completamente a percepção que o investidor tem em relação à companhia, né? Pois é, né? Só para completar o que você está falando, Zaravalho, porque queria só explicar para o nosso público que entre esses 3 que foram nomeados e que de fato são inelegíveis na base da lei das estatais, estão o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e executivo do Ministério de Minas e Energias, Pietro Mendes e Efraim Cruz, além do dirigente do PSB, Sérgio Rezende. Eles foram considerados inelegíveis por todas as instâncias de governança da Petrobras. Essa reprovação passou pela área técnica da estatal, pelo comitê de pessoas, do conselho de administração e pelo pleno do colegiado. Isso por quê? Porque a lei das estatais proíbe, né, veda ingresso em cargos de diretoria de pessoas que têm funções no governo federal ou ligações com partidos políticos, né? Então, o próprio estatuto da Petrobras proíbe isso, né? Então, Zaravalho, só para terminar o seu raciocínio, né? Por que de tantas pessoas boas no Brasil que entendem de petróleo, que são qualificadas, que têm, né, de fato todas as características técnicas para ocupar aquele cargo, foram escolher justo esses 3, inclusive um ligado a um partido político diretamente parte da base aliada, né, do partido do vice-presidente da República, né, Geraldo Alckmin. Então, por que escolheram esses 3, né, Sara? Exatamente esse é o recado. E a preocupação não é exatamente, a gente não, acho que vamos ser otimistas aqui e vamos falar, não vamos acontecer o que aconteceu no passado, não vamos repetir o passado, né? Embora Cazuza sempre nos lembre, né? Mas a justificativa será que os recursos dessa companhia que é tão importante para a geração de empregos, para a criação de engenheiros, né? Para empregos qualificados, arrecadação de impostos, será que eles vão ser melhor destinados? Então, o principal assunto assim que foi comentado ao longo desse primeiro trimestre, né, esses primeiros 4 meses, por exemplo, o que a gente já comentou aqui, investimentos em offshore, né? Será que o Brasil está preparado? Será que esse tema já está preparado? Será que o Brasil já esgotou todas as opções de investimentos, né, em eólicas, onshore, né? Por que fazer esses investimentos? Então começa aquelas dúvidas e quando você tem somando todas as informações, né, uma mudança no conselho, tendo que romper leis, mudar leis, né, alterar, piorar a governança de fato, piorar a percepção de alinhamento, ou seja, maior desalinhamento entre minoritários e controladores, você começa a somar diversos fatores. E aí chega no resultado que o Mário acabou de falar, né? É uma desvalorização da ação, a ação não consegue performar em relação aos seus pares e tem preocupação em relação ao próprio futuro, né? Esperamos que, de novo, seja só assunto, mas que não se concretize. De novo, a gente precisa entender do currículo, né, dessas pessoas e são as melhores pessoas para talvez, na minha opinião, se não for o conselho mais importante do país, de uma empresa, com certeza entre os 10 conselhos mais importantes desse país é o conselho da Petrobras. Então a gente precisaria realmente ser muito seletivo na escolha dessas pessoas, desses membros
do Conselho de Administração da Petrobras. Pois é, né? E no mínimo não passar em cima das leis, né? Inclusive porque lembramos que tem um tempo de quarentena de 36 meses que também foi brutalmente violado por essa nomeação. Então começa muito errada esta aventura, né, do novo Conselho de Administração da Petrobras em aberta violação de todas as leis existentes aqui sobre o assunto. Gente, vamos ver rapidamente como é que está a Bolsa. Já voltamos com nossos comentaristas, porque a Bolsa acabou de fechar nesse momento R$5, 5 horas e 8 minutos. A melhor ação do dia aqui no nosso Profit do Daniológica, a melhor ação foi a Gol, 9,03% de alta, BRF 8,93%, segundo lugar de melhor ação do dia, e a terceira foi a CVC, alta de 6,67%. Então, dia de glória para o Ibovespa nesse finalzinho de semana e de mês. Sabesp, pior ação do dia, 1,38% de queda, Eletrobras perdeu 1,21% e o Local Web perdeu 1,13%. Então, esse foi o resultado do Ibovespa nesse momento. Ibovespa aqui fechou o dia subindo 1,07%, 104.023 pontos. O volume negociado foi de 16,79 bilhões de reais. Por sua vez, tivemos um dólar que voltou a subir nesta sexta-feira, dólar que tinha caído nos últimos dias, voltou a subir, então o dólar agora está cotado a R$ 4,99, alta de 0,18%. Bitcoin cai, por sua vez, 0,70%, 146.298 pontos. Bom, gente, antes do intervalo, deixa eu ver se tem uma pergunta ou dúvida bem rápida aqui. Senão a gente passa para... deixa eu ver aqui, está todo mundo perguntando sobre o emprego, desemprego. Então, vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e voltamos já já com nossos comentaristas e vamos fazer para eles todas as perguntas que vocês escreveram aqui no nosso chat. Então, não saia daí, voltamos já já.
BMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui da BMC. Muito boa tarde para você que está seguindo a gente nas redes sociais. Antes de voltar ao nosso papo com os comentaristas nesta sexta-feira, lembra você de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e também ativar o sininho aqui no YouTube para ficar sempre ligado em todas as informações que movimentam o mercado de capitais. E também compartilhe esse vídeo com os seus amigos investidores, porque é fundamental ficar sempre atualizado sobre todas as informações que mexem com o mercado, especialmente durante o pregão e nas fases finais do pregão. E falando em pregão, antes de voltar com as notícias do dia, porque temos também os resultados da Multiplan, né, entre outras coisas, eu vou deixar então a palavra para o nosso Marcos Saravalli para falar sobre os gráficos do dia, né, gráficos desta sexta-feira. O que temos para nosso público, Marco? Muito boa tarde, pessoal. Vamos falar aqui rapidinho, até porque hoje a gente tem uma série de convidados para a nossa sessão aqui de gráficos da semana, fechamento da semana. Vamos começar aqui com a agenda da semana que vem. Lembrando, pessoal, segunda-feira para os pregões aí tradicionais B3 estarão fechados, né? Mas a gente tem aí mercado de... outros mercados, principalmente de criptomoedas, seguem, né, 24/7, mas particularmente grande destaque da semana. Lembrando, pessoal, a agenda aqui é super resumida. Principal dia da semana que vem, a quarta-feira, né, a famosa super quarta, semana mais curtinha, mas com super quarta, mercado todas as atenções voltadas para a taxa de juros nos Estados Unidos, que o consenso é aquela altinha, mas talvez sinalizando que deve parar. Essa vai ser o grande olhar ali à tarde, na parte da tarde. A gente vai comentar aqui ao vivo na BMC News e depois a gente vem com o Copom no fechamento do mercado, que a expectativa é de manutenção. Importante também entender que o Roberto Campos vai falar sobre também com os dados aqui de arrecadação na mão, né, de BCBR e outros indicadores. Tem uma agenda bastante carregada e na sexta-feira ainda a gente tem payroll, então a agenda econômica fora toda a agenda corporativa. Então semana que vem, apesar de ser uma semana mais curta, mas muito carregada de indicadores, quarta-feira e sexta-feira, dias muito importantes para a agenda econômica. E vamos então direto para os nossos gráficos de hoje. Selecionei aqui 4 gráficos para a gente entender aqui com vocês. Primeiro deles, a gente tem aqui o consumo, né, e as vendas de carros elétricos no mundo, ao redor do mundo. A gente vê uma expansão muito forte, né, e só para ajudar vocês aqui na legenda, né, a cor ali embaixo mais vermelha, um tom vermelhado, a gente tem a China, né? Então a China tem sido realmente um dos impulsionadores. Depois a gente vem com a Europa, Estados Unidos e outros países em destaque positivo, tá? Então a gente vê realmente uma aceleração muito forte ao longo desses anos, né? E é sempre esse gráfico é um catalisador para você que é investidor, por exemplo, de Tesla. Esse gráfico deve continuar subindo e já representa uma boa parcela das vendas globais de carros como um todo, os carros elétricos, tá? O segundo gráfico agora a gente consegue ver uma informação super importante que serve também para você que está operando commodity, está operando principalmente minério de ferro, Vale, siderurgia e talvez petróleo. Marco, o que tem a ver esse gráfico com minério de ferro, Vale e siderúrgica? Basicamente, a gente está falando aqui, segundo o Baidu, a gente consegue ver o que as pessoas na China, na região, na Ásia, estão procurando nesse momento. Então aqui a gente tem 2 palavras, por exemplo, passaporte, tá? A gente consegue ver ali as buscas, né, na linha mais clara de cima, né, nesse tom mais claro, e outro indicador, por exemplo, são outros indicadores de viagem também, né? Então a gente vê que realmente piorou muito, mas agora com esse movimento recente de reabertura, é como se fosse para os economistas, né? Nós economistas a gente chama de indicadores antecedentes, que podem antecipar realmente uma aceleração nessa reabertura. Então o que as pessoas estão procurando? As pessoas estão ficando mais confortáveis com a reabertura, estão procurando mais informações sobre passagem, sobre visto, sobre como viajar, enfim, para onde ir. Isso são informações locais da China. É muito interessante acompanhar. Mais uma informação exclusiva aqui na BMC News.
E como até o Mário está até falando sobre o próximo terceiro gráfico, que é a questão em relação à Amazon, né? A gente tem um terceiro gráfico aqui, que talvez esse gráfico é o gráfico de crescimento real das vendas da Amazon. Ou seja, quanto que a companhia está crescendo a receita líquida, né, de uma forma real, né? Ou seja, que não é só repasse de preço, que não é só, aqui vamos como se fosse um resumo, o que realmente a companhia está se expandindo, que está crescendo. E a gente consegue ver que talvez o Mário até sinalizou para a gente, mas como teve volatilidade, né, nas ações da Amazon, veio com resultado bom, depois caiu, depois subiu, muita volatilidade, a gente começa a questionar mesmo se a companhia está perdendo força na sua capacidade de se reinventar, de manter o crescimento de volume muito forte, que a gente consegue ver no gráfico anterior, mas nesses últimos trimestres a gente começa a ter dúvida se a companhia tem capacidade de continuar crescendo muito forte acima da inflação. E por fim, o último gráfico para você que está operando aí Petrobras, petróleo, opções, né, PetroRio e outras ações do setor, a gente consegue ver aqui na linha de baixo, a gente tem os estoques de petróleo, mas a linha de baixo, a mais clara aqui, a gente consegue ver que pode ser uma notícia ruim, mostrando talvez uma fraqueza na demanda, mas pode ser uma notícia boa, porque os estoques estão extremamente baixos. A linha de baixo é o ano de 2023, ali na linha laranja, tá, a gente tem o ano de 2022 e ali na banda, tá, a gente tem uma linha pontilhada que é a média dos últimos 5 anos. Então, para vocês verem como 2022 já foi um ano mais fraco de demanda, mas 2023 está o estoque muito baixo. De novo, copo meio cheio, né? Os estoques vão ter que se reerguer em algum momento, vão recuperar esses estoques. Notícia ruim, copo meio vazio, sinalização que a demanda continua fraca, talvez alguma sinalização de recessão à frente. Então fica a dúvida para você aí, coloque no chat. E esse, Carlos, foram os nossos 4 gráficos, mas mais importante, agenda econômica muito forte. Lembramos, voltamos aqui na terça-feira, né, oficialmente, uma agenda bastante carregada de indicadores. É importante acompanhar aqui ao vivo na BMC News, né, e qualquer dúvida sobre os gráficos. E lembrando, depois a gente coloca esses gráficos nas nossas redes sociais, também é importante acompanhar, a gente deixa lá para vocês, tá bom? São sempre gráficos importantíssimos para tomar de decisão e na maioria das vezes exclusivos aqui na BMC News. É isso aí, Marco. Então vamos continuar o nosso papo e continuaremos também na semana que vem com essa agenda fortíssima, agenda econômica, mas antes de continuar o nosso papo sobre as ações, sobre os resultados, tem um recado muito importante para vocês que estão seguindo a gente, porque sabemos que fazer boas escolhas de investimentos podem mudar, né, seu futuro e o seu e de sua família também. Então, para entender como os acontecimentos políticos e econômicos impactam nas suas finanças, é fundamental, é algo fundamental na hora de tomar as melhores decisões. Por isso, nos dias 2 e 3 de maio, você terá a chance de ouvir grandes especialistas do mercado sobre o cenário atual e suas perspectivas para o futuro, isso no evento Money Week especial, né? Money Week 100 dias de governo, com transmissão online e gratuita, mais de 10 horas de transmissão com mais de 15 palestrantes que já estão confirmados. Então, para garantir a sua vaga, é só escanear o QR Code que está aqui do lado, que está aparecendo aqui na sua tela. Lembrando que o evento é online e também gratuito, então você não pode perder essa Money Week especial, 100 dias de governo, para entender o que está acontecendo e o que esperar também do mercado. Bom, vamos continuar nosso papo sobre empresas, porque outra empresa que divulgou o seu resultado na noite desta quinta-feira foi a Multiplan, que reportou um lucro líquido de 207,2 milhões de reais no primeiro trimestre de 2023, um crescimento de 20,8% frente ao mesmo período de 2022. Segundo a empresa, esse resultado foi impulsionado principalmente pelo crescimento de 12,3% da receita líquida e pela redução de 10,5% na linha de depreciações e amortizações. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o EBITDA, né, atingiu 357,7 bilhões de reais, alta de 21,1% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Margem EBITDA foi de 75,5%,
5,9%, avanço de 5,6 pontos percentuais. Receita líquida 417,6 milhões de reais no primeiro trimestre desse ano, crescimento de 12,3% na comparação com o mesmo período de 2022. As vendas nas mesmas lojas tiveram uma alta de 15,3% no primeiro tri desse ano e o aluguel das mesmas lojas aumentou 13,2% na comparação com o primeiro trimestre de 2022. Dívida líquida da empresa no dia 31 de março de 2023 era de 2,06 bilhões de reais e o indicador de alavancagem, que é medido pela dívida líquida EBITDA ajustado, ficou em 1,54 vezes, uma queda de 0,89 pontos percentuais em relação a 2022. Bom, senhores, o que vocês acharam do resultado aqui da Multiplan, uma empresa que sofreu bastante durante a pandemia, né, por causa do fechamento dos shoppings, muita incerteza sobre se ela também poderia sobreviver a tanto tempo de limitações para os clientes voltarem aos shoppings, mas aparentemente esses números do primeiro trimestre do ano estão dando sinais muito positivos, né, sobre a Multiplan, números muito interessantes que demonstram uma certa força, uma certa resiliência, né, da empresa. Mário, qual a sua opinião sobre a Multiplan? E depois a mesma pergunta também para o Marcos. Ok, Multiplan é uma empresa que, como você disse, ela passou por um momento terrível, né? Talvez o mais desafiador, e acho que esse segmento especificamente de shopping centers foi o que sofreu, foi realmente onde foi mais desafiador, porque o varejo ele ainda conseguiu se virar com a loja online. A Multiplan não, ele oferece a loja física, ele oferece o espaço físico e ninguém podia frequentar o espaço físico. Então foi realmente eu não consigo pensar em outro segmento que tenha sofrido tanto. E ele vem mostrando aí uma resiliência fantástica. Olha só, você tem agora aqui uma margem líquida de 66%. Você está tendo mais receita nesse primeiro trimestre de 2023 do que no último trimestre de 2022, que é a época de Natal, que é justamente o ponto de maior receita apurada ali. Então, é bem interessante. Eu acho que é uma empresa que tem mostrado aí um desempenho bom e o mercado acho que reconheceu hoje com essa subida de quase 3% da ação. Lembrando, nós estamos hoje operando com uma margem líquida, um lucro líquido no final da conversa toda ali, maior do que quase o dobro de 2019, antes da pandemia. Então acho que é bastante positivo. É uma empresa que está sabendo superar um momento de muita dificuldade com qualidade aí nos números que está entregando. Pois é, volta por cima, né? Volta por cima da Multiplan. Marco, qual a sua opinião sobre a empresa? Eu só queria também depois dar uma outra breaking news para vocês que acabou de chegar, porque um credor acabou de pedir a falência da Saraiva, né? A Saraiva aqui está formalmente com pedido de falência, a empresa que já estava em recuperação judicial. Agora, um credor chamado WebSoul solicitou um bloqueio de valores de conta bancária de apenas R$50, né? Ou melhor, o bloqueio foi realizado e foram localizados apenas R$50 na conta da Saraiva e com isso foi pedido a falência, né, protocolada na Vara de Falências e Recuperação Judicial de São Paulo, pedido que ainda vai ser analisado pelo juiz, né? O WebSoul, uma empresa de tecnologia credora da Saraiva, alega uma
dívida de 241,4 mil reais, né? Então um valor relativamente baixo, né? Mas mesmo assim pediu a falência, né, da Saraiva. A empresa tinha crédito a receber dentro do plano de recuperação judicial e também fora desse plano referente ao cumprimento de sentença. Esses 241 mil eram fora do plano de recuperação judicial e por isso que pude pedir, né, a falência da Saraiva. Lembrando que quando temos a recuperação judicial em andamento, os credores que aceitaram, né, não podem pedir a falência, né, da Saraiva. Marco, então, voltando ao Multiplan e depois a gente faz outra rodada para falar de Saraiva, qual que é a sua opinião sobre a Multiplan com esse resultado trimestral muito positivo? A discussão, né, que o Mário também abordou muito bem, era a dúvida, né? Quando a gente teve o início da pandemia, acho que vieram muitas incertezas, muitas dúvidas do que seria o futuro, né, da humanidade nesses centros de compra. Tudo ia ser entregue online, todo mundo ia ficar em casa para o resto da vida. E se mostrou rapidamente, até por conta de vacinação, de confiança, por diversos fatores, que as pessoas realmente precisam voltar para esses estabelecimentos, para os seus escritórios, para uma rotina pré-pandêmica. Agora essa discussão, acho que não cabe mais a Multiplan, a Guatemi, o centro de compra, né, os shoppings, mas sim ao seu lojista, né? Como a gente tem uma preocupação realmente no lojista, né, talvez com ainda taxas muito altas, né, numa visão lojista, com uma economia bastante enfraquecida, com juros, quando a gente diz taxas, mas custo de capital realmente muito alto, né? Imagina que esse lojista tenha que exercer ali algum capital de giro, tomar alguma dívida de curto prazo, e essa é a preocupação, né? Porque também não adianta nada a Multiplan tentar repassar todo esse atraso, todo recuperar, que pode ser muito bom, né, no caso da Multiplan, mas será que outros shops teriam, e todos os shops seriam homogêneos? Então essa é a preocupação. Por isso que eu volto a dizer, um cenário de IBCBR um pouco melhor que a gente viu hoje, associado com um cenário possível a partir da semana que vem, sinalizando com o segundo semestre com juros mais baixos, aí sim esses ativos acho que eles ganham destaque e devem se surpreender positivamente. Então você tem que ter na sua carteira, mas olhando o que a gente chama de bond proxy, né? Ou seja, fechamento de curva, esse tipo de ativo costuma se valorizar bastante, né? Que é um cenário possível, né? Essa expectativa que aconteça, mas talvez não seja algo para curtíssimo prazo, então uma visão um pouco mais para médio e longo prazo. Mas com certeza a Multiplan, na nossa opinião, é um dos melhores ativos, né, em termos de qualidade, a gente prefere no setor e continua vendo um grande potencial de valorização aí para investidores de longo prazo. Perfeito, perfeito. Marco, então, senhores, um comentário rápido de ambos telegráficos, porque já temos o nosso analista técnico pronto para se conectar. A opinião dos senhores sobre a Saraiva. Marco, terminando sua fala, e depois, Mário. Acho que o desafio, particularmente da Saraiva, já vem de longa data, né? Mas, infelizmente, acho que o caso da Americanas vai continuar transbordando para outras empresas. Então, esse assunto, principalmente do custo de capital elevado, né, infelizmente é uma característica do Brasil. Acho que todo mundo reclama que a gente tem juros muito altos, custo de capital muito alto. Precisamos entender por quê antes de criticar, mas isso a gente começa a ver que ele traz dificuldade para o empreendedor, quem precisa de capital de giro, né, que está ainda com uma atividade bastante enfraquecida. E a Saraiva, a gente sabe, né, que historicamente aí tem alguns problemas anteriores a todas essas discussões, né? Então, infelizmente, esse caso de recuperação judicial, o Brasil, acho que é um dos assuntos de 2022/23, vai ser conhecido como 2 anos, é o biênio das recuperações judiciais, né? Infelizmente. Perfeito. Mário, sua opinião sobre a Saraiva? Infelizmente, a gente olha que é uma empresa, a receita de hoje, ela é uma fração pequena do que ela foi no passado, por uma questão de mudança de panorama do negócio dela. Você tinha uma receita dela que vinha de, por exemplo, venda de CDs. Isso deixou de existir, isso simplesmente ninguém compra nem o CD pirata mais com o Spotify, né? Então, muito do negócio da Saraiva simplesmente deixou de existir, ela não soube fazer adaptação no tempo próprio. Fora que ela tem
teve problemas de gestão, tem um endividamento muito grande. Então, eu estou olhando aqui o número dela, é uma dívida de 70 milhões versus um caixa de 2. Então, o caixa que ela tem é muito pequeno face à dívida dela, e fazer face a esse endividamento é muito complicado. Então, é uma empresa que a gente não vê nada de muito positivo aí para frente. Eu estou olhando aqui o gráfico dela dos últimos 5 anos, ela teve uma perda de mais de 99% no valor da ação. É um ativo... Morreu. É um ativo que morreu, basicamente, né? É difícil falar, mas eu não vejo muito para onde ela pode se recuperar. E você tem no segmento dela, não tinha capital aberto, mas você tem aí o exemplo da Livraria Cultura, que também teve uma morte lenta, agonizante e dolorida, né? Então, realmente, eu acho que essas empresas não conseguiram se acertar para o futuro. Eu não sei eu não sou um especialista em livraria, mas eu acho que é um varejo que ficou praticamente inviabilizado. Mesmo a Amazon sofre um pouco com isso. Imagina as lojas físicas. Pois é, né? A Amazon, que tem o seu negócio de livros que é cada vez menos relevante, né, em relação ao resto que ela vende, né? Então, vamos ver o que vai acontecer com as outras livrarias que chegaram ao mercado, que não são listadas na bolsa, mas que estão chegando. Enquanto isso, eu vou chamar o nosso terceiro convidado de hoje, que já está aqui conectado conosco, o nosso analista técnico, Gilberto Coelho, Giba, da XP Inc. Giba, muito boa tarde para você. E como está o mercado na sua visão nesta sexta-feira? Mercado que subiu, né? Bovespa fechou em alta. Qual a sua visão para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo para as próximas sessões? Oi, pessoal, boa noite aí, boa tarde ainda, obrigado aí pelo convite. Desculpa a minha voz hoje meio de Drácula aqui, mas foram os eventos aí da semana. Mas a gente vai tocando esse barco aí. Boa tarde, Saravalli, grande abraço aí para você. E vamos lá, eu tava com um gráfico na tela aqui, vocês estavam comentando aí da Saraiva e tal, já deixei ele. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, que é mais interessante a gente ter a tela aqui. Deixa eu botar a tela inteira. Essa daqui. Vamos lá, 3, 2, 1, no ar, olha só. A Livraria Saraiva, né? Só chamando a atenção da máxima histórica dela. Quem tinha ali R$1.100 aplicados em Saraiva, hoje tem 98 centavos. Foram 13 anos de buy and hold para virar pó, né? Tem que tomar cuidado com esse buy and hold aí. Não é só viver de buy and hold, não. A vantagem é você operar índices, né, e ETFs, que eles tiram essas empresas ruins e ficam só com a parte boa. Então, o investidor que quer pensar em longo prazo, pensa em índices, pode pensar em BOVA11. E esse cenário que vocês estavam comentando aí de semana que vem a gente tem a super semana, né? Eu acredito que vem uma sinalização, pelo menos de fim de movimentos de alta dos juros nos Estados Unidos, e aqui acho que já tá na cara que a gente vai ter que baixar os juros de uma forma ou de outra, né? A pressão tá muito grande. Enfim, para isso aí bolsa costuma subir, né? A gente sabe que esses ciclos, bolsa em alta com juros em baixa é notório. Aqui o que a gente teve hoje? Fechamento de mês, movimentação de carteiras, isso costuma trazer um pregão diferente. A gente não pode levar 100% isso como verdade. Foi um fechamento realmente, de fato, muito bonito para a Bovespa. Teve o rompimento da média de 21 dias, que significa retomada da tendência de alta, pelo menos no curto prazo. Para ser considerado longo prazo também, o ideal é que fechasse acima da média de 200 dias, mas essa está bem mais lá em cima, está em 108 e quase 108,500. Mas por enquanto, fechou bonito. A gente tem o feriado na segunda, tem a super quarta, tem payroll na sexta-feira que vem, então uma semana muito importante. Eu diria que se a gente fechar a próxima semana também em alta, a probabilidade de a gente ter um movimento muito mais forte para frente vai ser gigantesco. Eu acho que aquele sell em May, em go away, que então se fala, de repente pode sair com um tiro pela culatra, pelo menos no Brasil. Então estou bem animado para a gente retomar em níveis de 110 a 115 mil pontos nas próximas semanas, tá?
Então, as indicações que disse fosse relativa, alta com volume, quebra de médias, aparentemente está bem interessante, estrutura de Fibonacci do Ibovespa, tudo leva a crer que estaremos começando agora um novo ciclo de alta para a Bolsa. Espero que não seja uma pegadinha só de hoje do vencimento, tá? Vamos ver então o que vai acontecer com o Ibovespa, e aí aproveito para lhe perguntar sobre as ações que mais subiram nesta sexta-feira, BRF, Gol e também CVC. O que você está achando dessas três empresas que puxaram, né? Foram aquelas que puxaram para cima o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Depois já abrimos para o nosso público, porque já temos algumas perguntas sobre ações para analisar, e para a turma que está nos seguindo aqui no YouTube, é só deixar no chat sua pergunta ou dúvida sobre o papel, que já passamos para o nosso Giba analisar. Então, Giba, BRF, o que você está vendo com o papel da empresa? Brasil Food, ela vem numa tendência de baixa já de longa data, né? É um dos papéis que menos tem recuperado aí nos últimos meses, né? Puxando aqui, agosto para cá, ele começou a dar um repique agora. Um dia fora da curva, superou a média de 21. Não sei se foi só enquadramento da Brasil Food para fechamento de mês. Eu acho que vale a pena operar ainda na compra por causa dessa marcação de fundo. Deixaria um stop aqui perdendo 5,67, que é fundo anterior, suporte de banda de Bollinger, e traria de volta uma tendência de baixa essa perda do 5,67. Aqui dá para tentar surfar o que a gente chama de repique ou correção técnica, né? Geralmente ela vai pegar 1/3 a 50% da última queda. A gente estaria falando de um repique entre 6,95 até 7,40. Não muito mais que isso, não vejo assim como que oportunidade maravilhosa, mas uma operação aí para uma semana ou duas de repique pode ser viável, mas não me encanta, não botaria na minha carteira não, tá? Em relação a Gol que ficou aí entre as três maiores altas do Ibovespa, também fechou acima da média de 21, uma super alta hoje, 8,70. Acredito que seja em linha com repique também, de fechamento de mês. Se quiser arriscar uma comprinha ainda contra a tendência, já que a média de 200 está passando ali por cima e está na descendente, seria considerado aí um stop perdendo 5,88. E se ela realmente entrar em tendência de alta, não é fácil, tá? Ela vem numa congestão aqui com várias resistências. Tem resistência em 6,92, 7,38, 8,44. Passar cada uma delas deve ser difícil. Mas se conseguir, teria um impulso aí até uns 10,50 por Fibonacci. Mas é outra que parece ser só um repique, não me encanta tanto. E a terceira maior alta foi a Hapvida, né? A Hapvida também uma figura de repique, papel que está bem abaixo da média de 200, passou hoje pela média de 21 dias, também não me explica muito o investimento para carregar mais tempo, sim um swing tradezinho, né? 2 dias a 2 semanas no máximo, tentar alguma correção dela na direção dos 3,50 até R$4. E o stop eu deixaria bem curtinho, perdendo 2,44. É isso. Perfeito, perfeito. Giba, já temos 3 perguntas e depois já deixo também a palavra para os nossos comentaristas. O François está perguntando aqui de Companhia Siderúrgica Nacional Mineração, o Gerson está perguntando de MRV e o Regis perguntando de Magalu. O que podemos falar dessas 3 ações para o nosso público? Semin 3, acho que tem uma oportunidade de compra na Semin. Uma boa alta com volume hoje. O minério tinha caído demais. Eu acompanho muito o FEF ou o Sina, são sites que divulgam as cotações do minério. E ele, pelo tamanho da queda, eu acredito que ele venha dar alguma recuperada. Em termos gráficos aqui, a CSN Mineração, ela chegou bem perto do limite de uma correção, que é a terceira linha de Fibonacci. Está passando aqui na região de 4,20 o suporte. Fez um teste da média de 21 com bom volume de alta. Na terça-feira, né, retomando o pregão, ela conseguiu fechar acima do 4,68, que foi a máxima de hoje, teria um sinal muito mais bonito, tentando buscar até 6,60. Essa eu gosto, eu colocaria na minha carteira, inclusive, por causa da média de 200, que vem por baixo. Então, quando a média de 200 está por baixo, significa tendência de alta de longo prazo, bom suporte para você ficar com os papéis e carregar para buscar novas altas. Então, essa eu gosto, a CSN Mineração. O outro foi MRV, né, e Magalu. Exatamente.
MRV. François, aí tá bonita. A MRV, ela está tentando recuperar agora a média de 21 dias. Tem aí uma preocupação com essa votação do FGTS, como é que vai ser a correção, né? Porque ela é muito vinculada ao Minha Casa Minha Vida, né? E ela precisa dos financiamentos baratos para andar, né? Não pode tomar essa pancada toda. Eu acho que ela corrigiu muito por conta disso, né, dessa votação, e agora vem voltando a subir, está recuperando. Pelo gráfico, né, a tendência de curto prazo é positiva, ela ainda tem uma média de 200 por cima, o que não é bom. Aqui a estratégia seria compras, né, por causa da... Só um segundo, peraí. A estratégia aqui seria ainda compras por causa da média de 21 e 2 velas de força. Essa outra foi bem pequenininha hoje, já traz um certo cuidado, já perdeu um pouco de volume. Mas para quem comprou nesse fundo aqui, pensando em recuperações, a sugestão de stop ficaria perdendo 6,80, não deixar muito caro, para tentar buscar de 8,75 até 9,50. Mas não vejo ela ainda como um grande papel para se estar carregando muito tempo, e sim curto prazo. E para a gente fechar, tem uma aqui que eu gosto bastante, Magazine Luiza, né, com esse cenário que os juros possam começar a dar sinais de não subir mais ou até de cair tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e dada a semana passada e que vem pela frente, eu imagino que seja um ponto de compra excelente agora em Magalu. O fechamento hoje acima do 3,20 já me favorece essa entrada, ela fechou a 3,33, o stop ficaria em 2,93, e olha que interessante o alvo, né? Se ela resolver aproveitar um ciclo positivo de mercado, com sinalizações de queda de juros, tanto no Brasil quanto lá fora, para os próximos meses, né? Não vai ser de imediato, ela pode ter um carry trade, né? Um trade para carregar mais longo, mirando de R$ 5,40 a R$ 6. A gente vai estar falando aí de 80% a 100% de valorização para um papel. Eu gosto muito dessa possibilidade, dessa aposta, deixando sempre claro que tem que estopar se perder o 2,94. Mas essa hoje seria assim, a minha grande aposta hoje seria a Magalu para esse mercado. Perfeito, perfeito. Temos a pergunta aqui do Saravalli. Sara, com você. Fala meu querido amigo Giba, E aí? que parece que veio do Star Wars aí com essa voz aí, ó. Cara, tá terrível, vou te falar, viu? Eu vou falar a máscara então no do Darth mesmo... Vader tá total aqui. Parece que o Barry White tomou posse de mim aqui. Oh girl, oh baby, come on. Fechamento no mercado jazz hoje, fechamento jazz. Vamos lá então. Ô Giba, você não acredita que um dos melhores calls, inclusive está registrado lá no Invite, né, uma plataforma aí de investimentos, né, aberta, uma rede social. Um dos maiores calls que eu dei recentemente foi venda de Natura. E a pergunta é, posso estopar já ou não? Eu lembro disso. A gente fez um long and short, não foi? O nosso long short aí, hein? Ponta short. Não foi uma coisa assim? Gerdau contra a Natura? Olha, foi alguma coisa assim, Olha, ela ainda está em tendência de baixa, mas assim, quem ganhou muito, se eu tivesse que botar um stop de proteção de lucros, seria fechando acima desse último topinho aqui, né? O 11,07. Ela bateu 11,011, fechou 11,06. Falta 1 centavo para confirmar o fechamento dela. Aqui, ó, só voltando aqui que o vídeo passou agora, ó. Ela tem essa máxima anterior que a gente chama de um W, né? O pivô de alta. Fechando acima do 11,07, teria um início a um possível repique em W, voltando aí para 14. Então, quem pegou essa sua super queda aqui, seu super call, acho que está feliz, satisfeito, né? E bota no bolso. E a FR está com divergência de alta. Você vê que ele já está bem acima do último topo, o indicador, olha. É como se ele estivesse mostrando o que vai acontecer, ó. Essa ação vai romper e vai lá para cima. Tá falando isso aqui. Então bota no bolso, tá de parabéns aí pela sua Natura. Pode comemorar. Perfeito. Então, Natura, tá dada a resposta. Deixa eu ver se temos mais perguntas ou dúvidas aqui do nosso público. Não sei se o Marco quer fazer mais alguma pergunta, tem alguma outra long short que a gente quer verificar, Marco?
O Giba, até para a semana que vem a gente tem os bancões, né? Até a gente está falando aqui com o Carlos, acho que um destaque Bradesco, a gente vem aqui Itaú, Banco do Brasil, mas eu sigo no fundamento, eu sigo com Itaú e Banco do Brasil no longo e contra Bradesco e Santander no short, né? Então, seria isso também? Você concorda com esse meu long short de dois pares contra dois pares? Eu vou fazer em separado aqui, que eu não tenho essa capacidade de ver em 4D os long and short, que nem você. Eu vou ficar no meu 2 dimensões aqui. Vou botar Bradesco contra Itaú. Deixa eu jogar aqui o Itaú. O invertido, hein? Se a gente tiver essa comparação Itaú no long. Não tem problema. Não tem problema. Se não é para comprar, para vender. Olha, tá largado aqui num fundo. Eu acho que a grande questão é assim, se o Bradesco não soltar o terceiro balanço muito ruim, ele vai tirar esse atraso. Que você vê que esse gráfico ele é uma compra de Bradesco e venda de Itaú. Quem estava fazendo isso realmente tomou um fumo gigante, mas está lá embaixo, né? O rating está muito perto do fundo. Só falta o Bradesco soltar outro balanço ruim. Aí não tem jeito, ele vai fazer uma quinta onda de baixo aqui, vai perder o rating de 0,49, e aí realmente seria uma desgraça. Agora, eu vejo a nossa mesa fundamentalista também da XP, a turma é toda Banco do Brasil e Itaú também. Eles não conseguem enxergar outra coisa. Deixa eu só botar aqui Santander também contra o Bradesco, que Symbiose é um fraquinho, né? Vê qual que é o mais fraco dos dois. Olha só, você vê que o Bradesco ganhou terreno nessas últimas, de fevereiro para cá, em relação a Santander, tá um pouco melhor o Bradesco. E se eu tivesse que comprar um banco e vender outro, eu seria vendedor aqui do Santander. Está no topo da banda com o Bradesco, que seria o outro par ruim, né? Então, agora a gente pode fazer o fechamento da quadra aqui. Eu vou botar Itaú contra Banco do Brasil e a gente vai ver quem é o melhor dos melhores. Itaú com BBAS. E depois já temos mais uma pergunta do nosso público. Então vamos dar uma olhada aqui nos bancos e depois vamos passar para o nosso público que temos. Já temos Minerva aqui. O Vinícius perguntando de Minerva. Tá bom. Olha só, Itaú com o Banco do Brasil tá dando uma compra linda, rapaz. Então seria a compra de Itaú com venda de Sambi, né? Para juntar os 4 bancos, fazendo a salada por gráfico. Você tá tendo venda de Santander contra Bradesco e tá tendo compra de Itaú contra Banco do Brasil. Se for para juntar o melhor dos cenários, vai comprar Itaú e vai vender Santander. Temos um long and short aqui. Deixa eu botar agora o Santander só para a gente fechar o rate. E quem gosta de operar o long and short quer ver os valores, né? Olha só. Mas engraçado, botando Itaú com o Bradesco não ficou bom não, ficou o contrário. Com o Santander. Como é que explica isso? Você fazendo em separado, você chega a uma lógica, mas quando joga o par com o outro, não deu não. Ó. Itaú com Santander não tá dando trade não. Cancela esse long and short. Faz os pares em separado mesmo. Não dá para fazer esse mix não. Você vê que às vezes dá uma lógica de um jeito, mas quando você vai pro rate, ele muda. Não dá para fazer isso não. Tem que ser... voltar aqui, ó. Era Symbiose com Bradesco. Tava dando venda de Symbiose e compra de Bradesco, não é isso? Foi. Só pra gente finalizar. Ó, Symbiose com... É isso aí, venda de Santander e compra de Bradesco. Perfeito. E Itaú com Banco do Brasil estava dando compra de Itaú, se não me engano, né? Venda de Banco do Brasil. Vamos ver aqui. Mas não dá para inverter. Por incrível que pareça, não dá para fazer o contrário. Coisa doida, né? 4 dimensões. BBAS, cadê? BBAS. Fechou. Compra de Itaú, venda de Banco do Brasil. Fechado. E compra de Bradesco, venda de Santander. E não dá para tirar as pontas invertidas. Por incrível que pareça, pelo gráfico, não dá. E quais eram os pedidos? Desculpa, eu não anotei, acabei esquecendo. Temos Minerva, mas muito rapidamente, Giba, porque nosso tempo aqui está se esgotando. Temos aqui... Não, a gente para o relógio. Perguntando de Minerva. A gente vai parar o relógio. Mas temos programação Olha correndo só. depois, que depois corta a minha cabeça. Vamos lá, vai que é tua. Não, vamos lá. Olha, fechado. BIF 3, ela parece que vai dar um repique. Eu tenho ela na minha carteira semanal, porque ela fez um repique da semana passada e acabou caindo de novo.
mas eu espero fechamento. Ela fechou bem interessante para uma compra de curto prazo. Seria compra com stop perdendo R$8 para tentar um retorno na região dos 10, 10,40. Vejo um bom potencial, um papel bem atrasado aí. Teria uns 20% de upside em Minerva. Mais uma para fechar? É isso aí, se tem uma rapidinho, porque senão acabamos aqui as perguntas e temos que encerrar também o nosso closing. Então acho que não, vamos terminar aqui mesmo. A semana então está terminando. Muito obrigado ao Giba por ter estado conosco nesta sexta-feira e até a sexta que vem. Até mais. Muito obrigado, Giba, e muito obrigado também aos nossos convidados dessa sexta-feira, o Marcos Saravalli da Sara Invest, e temos também o nosso Mário junto conosco, Mário Goulart, que esteve conosco presencialmente aqui nessa sexta-feira. Muito obrigado a ambos por ter estado conosco aqui no Closing. Muito obrigado, Carlos, muito obrigado, Mário. Um ótimo final de semana, um ótimo feriado. Aproveite para descansar. A gente se vê aqui na semana que vem. Obrigado aí a todos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Saravalli. Um bom fim de semana. Obrigado aqui para os nossos espectadores. Um bom feriado. Descansem. Semana que vem vai ser bem agitada aí com decisões do FED e do Copom. Então, eu acho que é bom aproveitar esse tempo aí para recarregar as baterias. Até mais. É isso aí, muito obrigado a você que está seguindo a gente aqui no Closing. Nós vemos na terça-feira, porque segunda é feriado, sempre a partir das 16 horas em ponto até às 6, para comentar com vocês as principais notícias que mexem no finalzinho do pregão e entender o que está acontecendo nos mercados no Brasil e no mundo. Agora fique com nossa programação aqui na BMC, um ótimo final de semana. Um ótimo feriado também e até terça. Até mais!